plano diretor, ele na verdade, define a cidade que nós queremos ter no futuro. No caso do plano diretor de São Paulo, se estabelece aí um horizonte temporal de 15 anos, até 2029. Então ele define que cidade nós queremos ter em 2029. Estabelece então objetivos que nós precisamos alcançar nesse período. O que nós queremos, por exemplo, do ponto de vista da localização dos usos da cidade, onde deve estar a habitação, onde vai ser produzida a habitação de interesse social, onde devem ser reservados áreas para parques, que áreas devem ser preservadas. Então define um conjunto de metas que devem ser alcançadas nesse horizonte temporal. E também estabelece, então, os instrumentos urbanísticos, ou seja, normas de uso e ocupação do solo, trocando em miúdos, estabelece o que pode ser construído aonde dentro da cidade, se pode ou não ser construído, ou que instrumentos devem ser feitos, por exemplo, para combater a especulação imobiliária. Então estabelece esses instrumentos e também estabelece os programas públicos, os projetos, as obras que devem ser feitas nesse período. Portanto, é como se fosse um plano da cidade do futuro. É claro que nós temos que trabalhar sob a cidade que nós já temos, a cidade que nós temos hoje. Por isso, uma importante tarefa do processo de elaboração do plano diretor é entender a cidade que nós temos, para poder entender quais são os seus desafios, o que deve ser enfrentado e como, então, eu desenho a cidade do futuro. O plano diretor é um projeto de iniciativa do Executivo. Então, foi elaborado pelo Executivo, pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano, enviado à Câmara mais ou menos em setembro, em setembro do ano passado. Para essa elaboração original, o Executivo fez oficinas, algumas audiências públicas, muitas oficinas, inclusive por subprefeitura, chegou num texto inicial, que foi o PL 688. Chegando aqui na Câmara, eu fui indicado relator, nós fizemos um calendário de audiências públicas, foram, no primeiro etapa, 45 audiências públicas, contratamos uma consultoria, que foi ao Centro de Estudos da Metrópole, que ajudou a sistematizar essas audiências públicas, sistematizar um conjunto de dados, e aí, então, a equipe do meu gabinete, em conjunto com alguns outros assessores e outros vereadores, e também alguns vereadores, e também em constante contato e diálogo com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e o próprio prefeito, que participou intensamente também desse processo, nós elaboramos um primeiro substitutivo. Esse substitutivo, que foi aprovado no dia 30 de abril, sem nenhuma alteração, foi um substitutivo que foi aprovado na íntegra, aqui pela Casa, pela Câmara. Ele introduziu várias modificações que foram resultados desse processo participativo, não só as audiências públicas, como também contribuições pela internet, documentos que foram enviados para a Câmara e vários outros contribuições, diálogos com professores, urbanistas, ambientalistas, ativistas culturais, ativistas ambientais, cicloativistas, movimentos de moradia, que foram muito importantes. Então, todos esses segmentos trouxeram propostas e nós tivemos um pouco esse papel de transformar isso tudo num texto, que foi esse primeiro substitutivo, que eu acho que foi o primeiro grande salto que nós demos aí, na proposta original. O plano diretor novo de São Paulo, eu diria que ele é um desdobramento do plano diretor de 2002. Em 2002 nós tivemos um amplo processo também participativo, estabeleceram algumas diretrizes, que agora foram muito aprofundadas e principalmente regulamentadas. Infelizmente, principalmente a partir de 2005, aquilo que foi proposto no plano diretor passado não foi implementado. E esse plano, então, colocou praticamente em vigor algumas determinações importantes que já vinham como propostas do plano anterior. Por exemplo, o adensamento ao longo do sistema de transporte coletivo de massa, ou seja, corredores de ônibus, quando eu digo, são corredores estruturados à esquerda, o BRT, metrô e trem, que são os sistemas de transporte coletivo de massa. Então, esse plano diretor propôs
um adensamento nessas áreas, né? E, por outro lado, em contrapartida, uma redução do adensamento no que nós chamamos miolo dos bairros, ou seja, nas áreas mais distantes do sistema de transporte coletivo. Isso é muito importante, por quê? Porque estimula o uso do transporte coletivo, que é outra proposta importante que já não é nova na cidade, mas que até hoje nós não tivemos uma vontade política majoritária para implantar. Na época do plano de 2002, do governo da Marta, foram implantados os primeiros corredores, mas aquilo durou 2 anos. Depois disso, nós tivemos aí 8 anos sem novos corredores implantados na cidade, sem prioridade para o transporte coletivo, e o trânsito se agravou violentamente nesses períodos. Um novo plano, então, propõe, ao adensar junto ao eixo do transporte coletivo, propõe um estímulo ao uso do transporte coletivo. Um dos objetivos do plano diretor é aproximar o emprego da moradia do emprego. Hoje a cidade de São Paulo está excessivamente desigual. Quase 70% do emprego concentrado no centro expandido. Ou seja, em 5 subprefeituras, as 32 subprefeituras da cidade. Então, o que nós buscamos é fazer com que a habitação esteja mais próxima dessas áreas de emprego e, por outro lado, se criaram áreas de desenvolvimento econômico, zonas de desenvolvimento econômico na periferia da cidade, principalmente no que nós chamamos dos polos de desenvolvimento econômicos, na zona leste, onde há incentivos fiscais, onde há incentivos urbanísticos, principalmente para atividades não residenciais. Então, por exemplo, um prédio de escritórios, ou um telecentro não, um telemarketing, que se estabelecer na região da Jacopêssego, ele vai ter isenção de IPTU, vai ter desconto do ISS de 5% para 2%, e poderá, inclusive, construir um prédio sem pagar a outorga onerosa. A outorga onerosa é o que todos os empreendimentos que ocupam mais do que uma vez a área do terreno terão que pagar para a prefeitura como outorga onerosa, que vai para um fundo que é o Fundurb. Eu vou falar sobre ele em seguida. Mas essas áreas, portanto, elas são isentas da outorga onerosa para atividades não residenciais, para atrair, então, atividades não residenciais, levando o emprego, então, para próximo de onde se concentra a moradia. Isso vale para a Zona Leste, vale para a Zona Noroeste e também para a Zona Sul. Um outro instrumento importante que foi criado foram as ZEPECs APC. ZEPEC é a Zona Especial de Proteção Cultural. E foi-se criada uma nova categoria. Nós já tínhamos essas proteções para os imóveis tombados de interesse arquitetônico, de interesse artístico, dentro da cidade, mas não havia uma proteção para espaços culturais que têm um significado especial para a comunidade, ou que são lugares de produção e fruição cultural, por exemplo, como teatros, como cinemas de rua, que com esse novo instrumento ficam protegidos, e dessa maneira a gente espera que a gente tenha uma possibilidade de compatibilizar o desenvolvimento da cidade com a preservação das atividades, das áreas que têm interesse simbólico para a cidade e que exerçam um papel do ponto de vista cultural. O Fundurb, ele é uma conta segregada que só pode ser aplicada nas finalidades específicas que foram definidas e que estão estritamente definidas no plano diretor, só investimentos. Agora, uma coisa importante, e nesse sentido, inclusive, se avançou muito em relação à situação atual, porque na situação atual pode-se fazer obras de vários tipos de investimento. E a prefeitura usava esse recurso para várias situações aí de obras que precisavam ser feitas. O novo plano diretor estabelece regras específicas. 30% tem que ser aplicado na compra de terra para habitação de interesse social e 30% para mobilidade entendida como transporte coletivo e mobilidade não motorizada, pedestre e ciclista, como eu falei antes. Então, 60% do recurso da outorga onerosa tem já destinação específica, que estão profundamente articulados com objetivos do plano diretor, que é habitação e mobilidade, certo? Então, com isso,
né, a gente também supera um problema do plano diretor anterior, né, que tinha muitos objetivos, mas não tinha meios para realizar. Veja que eu falei aqui, pagamento de serviços ambientais com conta vinculada. Né, compra de terra para habitação. Por que compra de terra? Porque não é habitação para qualquer coisa de habitação. Né, porque senão poderia se fazer o seguinte, se gastar R$200 mil para uma unidade habitacional. Certo? Então a ideia é que vai poder se comprar terra bem localizada, porque a terra tem que estar em ZEIS 3. ZEIS 3 são as ZEIS melhor localizadas, focadas em habitação e interesse social, e aí então a prefeitura vai buscar recursos, por exemplo, do Minha Casa Minha Vida para construir. Então, com isso, né, eu consigo fazer política fundiária com recursos do Fundurb, né, que é um grande ponto de estrangulamento da política habitacional. Então, esse foi um avanço importante, né, para que a gente pudesse, então, conseguir colar uma questão na outra, ou seja, recursos com objetivos. Porque quando eu falo, para que é o plano diretor? O plano diretor tem metas que precisam ser alcançadas em 15 anos, mas se eu não tiver condições de chegar lá, infelizmente nós vamos perder essa oportunidade. O mercado imobiliário que precisa trabalhar para a cidade, certo? A cidade precisa do mercado imobiliário, tá certo? Mas precisa do mercado imobiliário, eu estou falando do mercado produtivo, não estou falando do mercado especulativo. Aqueles que, por exemplo, especulam com terrenos ou com imóveis vazios, com prédios vazios. O mercado produtivo precisa produzir, tá certo? A cidade precisa do mercado imobiliário, mas, então, para o mercado atuar, ele precisa ter alguma margem de lucro. Mas a cidade não pode trabalhar para o mercado imobiliário. No que o plano diretor, de certa forma, descontentou o mercado imobiliário? Bom, vamos começar pela outorga onerosa. Né? O plano diretor estabeleceu uma outorga onerosa que vai aumentar em relação à outorga onerosa que existe hoje. Né? Começa que todo o empreendimento que construir mais do que uma vez a área do terreno terá que pagar a outorga onerosa. Certo? No entanto, né, a cidade também facilitou a produção de habitação nas áreas dos eixos, ao atualizar o coeficiente 4. Então, ele vai pagar, mas ele vai poder construir mais no mesmo terreno. Tá certo? Isso é uma vantagem para o mercado imobiliário. Né? Vai construir. Claro que vai oferecer essa unidade para a população e a gente espera que por um custo mais baixo do que o custo que está oferecendo, porque hoje o mercado imobiliário está oferecendo habitações a custo muito elevado, são custos especulativos. Foi o limite de 8 andares nos miolos dos quarteirões, tá certo? E agora, dizem que isso vai aumentar o custo do apartamento. Nós fizemos a conta e pode haver um aumento de por volta de 8% na construção. Se você pegar a tabela do Simuscom e da PINE, nós vai mostrar que prédios com até 8 andares, ele custa 8% de construção, 8% a mais do que um prédio mais alto. Né? No entanto, o preço da construção tem um peso muito pequeno, né, no conjunto de um empreendimento. Né? Se a gente for considerar hoje a construção, no máximo, ela deve estar por volta de 20%. Então, 8% de 20% dá 1,4%, 1,5%. Nós estamos trabalhando, né, com 15 anos de mudanças que vão acontecendo ao longo do tempo. Se você me perguntar, eu vou daqui a 6 meses, eu vou sentir já as diferenças do plano diretor? Eu vou dizer não. O plano diretor não foi feito para daqui a 6 meses. Embora algumas medidas que o prefeito está tomando, né, principalmente naquilo que diz respeito a ações concretas do poder público, já apontam uma direção. Então, quando se faz uma faixa exclusiva de ônibus ou uma ciclofaixa, certo? Está se indo na direção do objetivo do plano diretor. Embora o plano diretor não fale em faixa de ônibus, ele fala em BRT, num sistema estruturado de transporte coletivo com mais eficiência. Mas estamos indo nessa direção. Então, tem muitas medidas que estão sendo tomadas pela prefeitura que já vai na direção do plano diretor. E algumas delas, inclusive, já com resultados imediatos. O plano diretor só vai gerar os resultados que nós esperemos, a cidade que nós queremos, se ao longo desses próximos anos nós tivermos aí pelo menos 3 elementos fundamentais. Né? Em primeiro lugar, uma
um executivo que siga o plano diretor e implemente as propostas dele com continuidade. Continuidade não é continuidade do mesmo partido, do mesmo prefeito, necessariamente. É continuidade das propostas que estão em curso, que estão propostas no plano diretor ou que estarão em curso. Portanto, o cumprimento dele pelo executivo. Em segundo lugar, um acompanhamento, monitoramento e atuação da sociedade organizada. Para isso foi criado, foi reformulado o Fundurb, aliás, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, onde a sociedade tem um número de membros maior do que o executivo, que é também uma inovação importante. Né? Porque, geralmente os conselhos são paritários, membros do governo e da sociedade. Como a sociedade nunca está 100% unida, o governo sempre manda, né, nos conselhos. Esse conselho tem maior participação da sociedade, tem que acompanhar, monitorar e garantir que sejam cumpridos os seus objetivos. Em terceiro lugar, o mercado imobiliário que altere, né, o padrão da sua intervenção na cidade, que pense também, que produza a cidade também de acordo com esses princípios que estão colocados no plano diretor e não resista a introduzir novos modelos e mudança, portanto, né, introduzir uma mudança. E para isso acontecer, é fundamental que o cidadão também mude a sua cultura de utilização da cidade, né? Porque é claro que o mercado tem que mudar, mas o mercado também segue o cidadão. Se o cidadão, por exemplo, achar que um prédio com comércio no térreo é bom, tá certo? O mercado imobiliário não vai resistir a implantar esse modelo. Se o cidadão começar a aceitar melhor uma nova arquitetura, né, sobretudo na relação entre o edifício e o espaço público, né, com maior fruição pública nos espaços privados, nós vamos ter então a viabilização de um plano diretor com a qualidade.